porque essa oferta é por tempo limitado, hein? Então é isso aí, minha gente. Baixe o aplicativo ou abra sua conta e venha fazer parte de uma escolha financeira, porque é muito mais que uma escolha financeira. Vem pro Sicoob, o gigantesco Sicoob tem tudo para ser seu. Viva o Sicoob! Enquanto os bancos fecham agências, a gente do Sicoob abre cada vez mais agências para você. Breno Galante, tudo bem, Breno Galante? Ontem você não esteve aqui, estava em viagem, voltando daquela desgraça lá de sábado. Imagino que você está pistola também com tudo que você viu. E aí não tem como, o Elton não esteve aqui, hoje falou na rádio, vai falar daqui a pouco. Eu queria ouvi-lo, porque daqui a pouco nós já vamos projetar esse Flamengo, esse Atlético e Flamengo de logo mais. Mas eu não tem como não te ouvir sobre o que aconteceu no sábado lá, Galante. Boa tarde, HG, turma aqui do estúdio, pessoal de casa. Bem eu não tô não, né? Não tem como estar bem, né? Viajar para o Paraguai, uma viagem cansativa para poder ver o que eu vi no sábado. Cara, dentro de campo, uma grande decepção, porque o Atlético era muito favorito e ficou devendo demais pro torcedor. Fora de campo, cara, ver a desilusão do torcedor do Atlético foi de cortar o coração, né? Pessoas que fizeram mais do que poderiam fazer para poder acompanhar o Atlético e não terem esse retorno dentro de campo, cara. É muito triste isso, mas isso só mostra o que foi a temporada do Atlético. A gente vai falar como o Atlético chegou a essa final de paraquedas. O Atlético chegou aos trancos e barrancos. O Atlético, o Elton, você vai gostar, o Atlético perdeu para o Bucaramanga em casa. O Atlético empatou com o Cienciano, o Atlético perdeu para o Iquique, o Atlético foi na repescagem para poder chegar a uma final. Mas chegou. E aí se chegou, tinha que ter ganhado. Porque tinha mais time do que o Lanús. Faltou muita coisa. E alguns pontos, né? A gente vai voltar sem planejamento. Mas tem várias coisas que são de matar, né? O Atlético contratou o Renier para ser as grandes contratações do Atlético da temporada. E ele não serviu para poder entrar ao longo final de campeonato. Mas ele ficou parado ao lado para poder ser o jogador para ajudar na cobrança de pênalti. Durante um minuto ele ficou ao lado, esperando para poder entrar. E o Atlético estava com a bola nos pés e foi incapaz de jogar a bola para fora para ele poder entrar. Como é que pode? Eu fiquei lá na tribuna de imprensa gritando. Joga a bola para fora! O Gabi da Band estava do meu lado, vendo eu gritando. Joga para fora! Ninguém do Atlético do túnel pode chegar e gritar. Everson, joga para fora! Sarabia, o Atlético ficou rodando bola. Até esperar o tempo acabar e o jogador que estava ali, que tinha confiança, ele bateu o pênalti e não entrou. Isso mostra o retrato do que foi. Aí até a desorganização, né? Pontos que a gente não entende. A declaração do Biel, para mim, foi péssima. Biel, com todo respeito a você. Mas você numa... Eu te pergunto. Eu fiz a pergunta. Você pediu para bater o pênalti? Não. O auxiliar do São Paulo me pediu para bater o pênalti. Já tinha falado que não estava com a cabeça boa, mas ele virar e falar. Eu prefiro perder o pênalti do que me omitir a bater. Não. Desculpa, mas eu acho que jogador profissional ele tem que entender aonde está o limite dele. Se você não está bem psicologicamente, se você não está bem para bater um pênalti, eu acho que é muito uma questão de humildade você virar e falar assim pro grupo. Eu não estou bem. Porque você pode colocar em risco um grupo todo, o trabalho todo. Por quê? Porque eu sou muito homem. Pode deixar que eu vou bater, porque se eu omitir, eu não vou ser homem. Tá errado, Biel. Você falou na entrevista, eu não estava com a cabeça boa. Ah, mas ele pediu, eu não vou me omitir. Eu não posso me omitir. Pode. O Alonso não bateu. Pois é, não bateu porque não bateu. Cara, o Alonso sentiu o Alonso tinha perdido contra o Flamengo. Sim. Ele não sentiu vontade. Entendeu? 120 minutos. Eu vi o Alonso puxando a perna ao longo do jogo, no finalzinho. Eu achei que ele não estava bem fisicamente. Se ele chegou e falou assim, não me sinto à vontade de bater, beleza. O problema é você falar. Eu não estou me sentindo bem, você ir lá. Futebol é confiança. A gente sabe que é isso. Já é meio caminho andado, você perdeu o pênalti. Aí o Biel não. E eu assumo a responsabilidade, mas eu não vou me omitir. Pô, cara, tudo errado. Enfim, uma série de erros culminaram com isso. Com que a gente viu uma vergonha. E hoje, pesadelo não acabou, não. Que hoje tem um risco muito grande da gente ver o Atlético passar uma vergonha. Uma coisa é certa. Vamos ter o menor público da Arena MRV. Não vai fazer milagre. Há risco da torcida ser maior? Não, porque foram colocados 2 mil ingressos para o Flamengo. Não foi 2 mil já foram esgotados, 2 mil ingressos. Tem 11 mil vendidos. Então tem 9 mil atletas que vão e 2 mil vão. A não ser, vai ter gente flamenguista
querer invadir não, eu não sabia que foram só dois ingressos. É porque é tema de liberar a área, né? É porque eles imaginam que hoje vai dar um maior de 3. Aí abre menor número de setores, então isso minimiza. Mas eu acho que isso deveria liberar 4 mil para torcedor do Flamengo, porque é o número de 10%, 2 passos. Mesmo que o estádio abre um horário normal, 10%. O correto de acatar o torcedor é 10% da capacidade do estádio, não da capacidade em uso do estádio. Então, assim, se tiver alguém no acompanhamento, isso não pode ser, sabe por quê? Porque no Maracanã nunca colocam 6 mil ingressos para o torcida do Atlético. E o Maracanã é 60%. A não ser que eles consideram 10% dos setores abertos. Então, mas é isso que não pode. Não, eu não sei. Eu acho que no caso do Flamengo, pelo menos quando se trata dos jogos do Cruzeiro, há um princípio da reciprocidade. Isso que eu ia falar. Isso que o Breno falou é verdade. O Flamengo, desde 2018, até no episódio da Copa do Brasil, 18 meses, pela Libertadores, o Cruzeiro venceu o Flamengo lá no Maracanã por 2-0, e naquele dia estiveram quase 7 mil cruzeirenses lá. Não estou falando que foi por conta desse episódio, pessoal, mas desde 2019 o Flamengo parou de usar a carga de 10% no Maracanã. E ele limita mesmo, então acredito que esse caso com o Atlético possa ser o princípio da reciprocidade. Estou pegando aqui uma relação nesse sentido que eu sei que existe com o Cruzeiro para tentar justificar os 2 mil ingressos vendidos. Ô, gente, deixa eu só pegar carona no assunto, já que a gente está falando do Atlético aqui, e aí é uma salada, porque tem um monte de coisas acontecendo, é uma salada mesmo. Vamos lá. Eu falei com 2 pessoas do Atlético enquanto a gente estava no ar, no Band News na área, agora há pouco. A primeira pessoa me disse, atenção, houve uma orientação ao Lianco sobre a questão do vídeo. O Lianco parece não ter seguido a primeira orientação, mas a segunda, que era dar um tempo de rede social, eles deram. Parece que ele absorveu, tá? Uma orientação, falaram, dá um tempo de rede social, tranca sua conta aí e vai seguir a vida, eu vi um movimento hoje pela manhã de gente dizendo... O grande problema, sabe o que é? Aliás, eu gostaria muito de falar sobre isso, até porque ontem o Thiago até me cobrou se eu gravei alguma coisa negando uma informação que, na verdade, eu não dei. Porque é o seguinte, um desgraçado ou vários desgraçados, né, escroto, vagabundo, dá uma notícia e coloca lá, e é uma linguagem bem de jornalista, né? Eu já descobri 2, um jornalista e um amigão dele, que estavam fazendo isso em grupo de WhatsApp, agora eu vou conseguir descobrir quem está fazendo. Pegou uma informação de que eu disse que o Atlético poderia levar o jogo para o Mineirão, para o Flamengo não ser campeão, é mentira, eu não disse nada disso. Se não está naquela desgraça do Twitter ali, que eu mal passo por aquele lixo ali, aquele Twitter, que agora é X, Twitter. Se não está no meu Instagram, ou se eu não falei aqui, ou não falei na rádio, eu não posso ter dito isso num grupo de WhatsApp. Né? E onde eu estou querendo chegar? Qualquer um espalha uma notícia, cara. Qualquer um. Você fez você montou uma arte bacaninha, bem montadinha. Aí você coloca lá uma foto do pai do Lianco, aí coloca não sei o que ao lado ali, e diz, o pai do Lianco está nesse momento tratando sobre... Mentira, é mentira. Uma pessoa do alto escalão do Atlético falou, meu irmão, se eu não sou comunicado que o pai dele está lá tratando desse determinado assunto, é porque não está. Então você pode negar. Aí falei com uma outra pessoa, procede essa informação aqui, essa pessoa disse, não, o pai dele vem trazer e buscar o Lianco aqui direto, quando ele está por aqui. Então não tem isso, o Lianco não vai sair do Atlético. Uma coisa é você, torcedor, ter ficado pistola, o Lianco ter errado, porque ele errou ao levantar e partir para cima de torcedor, e depois ele fez um vídeo que era simples demais. Ele pede desculpa e é vida que segue. Aí ele foi lá, gravou o vídeo e piorou. A emenda ficou pior que o soneto, de fato. Aí depois ele foi, trancou a conta dele e tá tudo certo. É vida que segue. Não tem dessa de cá, o cara errou, a torcida tá puta, você vai lá e manda o cara embora. E rescinde contrato. Não. O Biel, por exemplo, o torcedor tá pistola. O Biel não tem que ficar aqui, mas não é só porque ele... Não, porque foi uma coisa muito grande. É porque não tem que pagar o preço, ele não vale aquilo que está pedindo lá de 7 milhões de euros. Não vale, nem se fosse 3,5. Um jogador que você pode ter no elenco, quando contratou, você não, gosta, acho um jogador importante para o elenco, mas para pagar 7 milhões, não. Então, venceu o contrato, tchau. Agora, o Lianco não, o Lianco é um ativo do clube, tem contrato,
E outra coisa, ele não pode sair, ele está machucado, ele está se tratando. Você não discute quebra de contrato com um jogador que está machucado. Então, o cara põe isso em grupo de WhatsApp, isso vira uma verdade absoluta, cara. E as pessoas acreditam e começam a fomentar. Não, olha, o pai dele, o Marcelo, está lá tratando. Mentira, ele está machucado. Qualquer assunto sobre saída do Lianco, só quando ele estiver de volta. E ponto final. E ponto final. O torcedor tá pistola e pistola com razão. Ele errou depois do vídeo de novo. Isso que rodou hoje, que ele está discutindo saída, é mentira. E uma pessoa do Atlético cravou, vocês sabem que eu falei lá na rádio. Ele não vai sair do Atlético, ponto. A não ser que daqui a pouco pinte uma proposta e tal, mas não por causa desse motivo, tá? É importante destacar isso, porque virou uma loucura esse negócio de grupo de WhatsApp. Verdades absolutas que nascem, crescem, se desenvolvem ali e que entra na cabeça de muita gente. E ele nem tem que sair, né, HG? Claro que não, pô, claro que não. Eu falei isso na rádio hoje. Cara, por tudo que aconteceu nesse processo, pela forma como escalou, de tudo que aconteceu, eu fico preocupado com a pessoa, Lianco, saca? Eu fico preocupado com o ser humano. E assim, o Lianco fez uma grande merda, porque ele não deveria ter brigado com o torcedor. Depois que ele fez, ele foi lá e pisou nela. Quando ele faz aquele vídeo de 5 minutos que ele publica nas redes sociais dele, dizendo, pô, o torcedor tem que torcer desse jeito, assim, assado, então fica quietinho aí. Ele piorou a situação quando ele publicou o vídeo nas redes sociais. E aí ele publica um texto dando a entender que ele estava de saída do Atlético. E aí, depois disso tudo, ele desativa as redes sociais. Então, assim, eu fico preocupado com a pessoa Lianco. O personagem Lianco, a gente já sabe como é. É um personagem mais complicado de lidar, mais chatinho e tal. Beleza, tudo bem. Mas, cara, a pessoa Lianco, o homem Lianco, o ser humano Lianco, porque ele já relatou um problema de saúde mental e o que aconteceu me deixa ainda mais preocupado com a questão da saúde mental do Lianco. É simples, é básico. E o Atlético não soube cuidar de um ativo importante que ele tem, que é o Lianco. É um bom zagueiro, um zagueiro importante nesse elenco, um jogador importante para esse clube, uma liderança importante nos bastidores. O Atlético não soube cuidar desse cara. O Atlético deveria ter sido um pouco mais firme do ponto de vista de evita rede social num momento como esse. Porque as respostas, elas, por melhor que elas sejam, elas vão magoar os torcedores vão ficar chateados e isso acaba jogando contra a sua própria imagem. Então eu acho que o Atlético falhou mais uma vez nessa gestão de crise também. Gostaria de ouvir, Léo, mas antes você vai... Você quer começo por qual parte? Quando for minha vez de falar... Estou recebendo mais uma mensagem aqui de uma pessoa do Atlético que está vendo a gente agora, falou, o Lianco não vai sair do Atlético e não tem nenhum assunto sobre saída dele sendo discutido. Mandou aqui agora. Você vai falar daqui a pouco? Eu só falo daqui a pouco. Programa bom, tem muita propaganda. Você acha que o nosso programa é bom? Bom demais. É uma referência? É sim. Você tem liberdade para falar o que você quiser aqui? E você? Também. E você? Muita. E você? Como um pássaro, livre como um pássaro, para fazer jus à música dos Beatles. Free as a bird. Gostoso. Delício. Delícia. Olha aqui, recado importante para você, atenção, atenção, atenção. Isso é prestação de serviço, né, gente? Diariamente eu faço aqui. Financiou um carro, uma moto, um ônibus, uma van, um caminhão, prestação lá em cima, porque juros abusivos embutidos no contrato de financiamento, que você pagou ou que você está pagando. E aí, escritório de cobrança, ligando para você, falando de busca e apreensão, não vai entregar, não vai falar com a gente. E juros abusivos também não, nós vamos te ajudar a reduzir valor de parcela ou até fazer com que você receba até 80% que pagou de forma indevida ou que está pagando de volta, para reduzir valor de parcela ou até quitar financiamento. É só chamar agora, 2566-2701. Mas antes disso, tem um recado de quem procurou e se deu bem. Veja aí. Bom dia a todos. Estou aqui agradecendo pelo serviço de todos que me antecederam e pegou uma causa minha dos 69 mil, com menos de um ano, foi reduzida para 15 mil. Isso aí não é à toa, não, gente. Isso é gente que procurou a Solução Consultoria e se deu bem. Tá vendo só? Muita gente. E tem um detalhe, hein? Quase ninguém sabe. Você tem direito de discutir o seu contrato. É só chamar aqui, 2566-2701. Fale com a Solução Consultoria, a solução do povo, minha gente.
Gostaria de ouvir. Então, ontem eu não estava aqui porque eu tinha ido ao show do Oasis, né, em São Paulo, então eu estava voltando, porque muitas pessoas me perguntaram por que eu não estava presente na segunda-feira, com medo de me manifestar. Não, estava cuidando da minha voz, porque no domingo eu estava cantando muitas músicas do Oasis e vibrando com um super show. Mas você quer que eu comece falando sobre a atitude bunda molice do Atlético, ou você quer que eu já passe para a disputa de pênaltis, que eu também apontei dedos? Liberdade, né? Liberdade. Então eu falo do que eu quiser nesse momento. Primeiro, bunda molice. Eu achei um time paupérrimo de ideias, muito frágil, enfrentando um adversário frágil, teve pouca atitude, criou pouco. Acho muito, mesmo com todas as dificuldades numa Copa Sul-Americana, como o Breno apontou na primeira colocação dele aqui, o Atlético tinha por obrigatoriedade técnica apresentar algo muito melhor do que foi apresentado. E sim, eu conheço a equipe do Lanús, por isso que eu estou falando dela. É uma equipe ruim, é uma equipe frágil, tão frágil que aceitou os seus limites e se escorou lá na retranca. E tá certo, é a estratégia dela, é o limite que ela, equipe do Lanús, achava que era para ela. Mas é um time ruim. E sim, eu conheço muito bem o futebol argentino, eu acompanho muito o futebol argentino e posso falar de camarote. O Lanús é um time fraco tecnicamente, e que o Atlético não teve capacidade de ser superior que essa equipe. Então, muito frágil. Agora, sobre a atitude dos penais. Essa é para o senhor Júnior Alonso. Vamos lá. O Júnior Alonso estava no seu país, onde ele foi recebido muito bem, e parabéns para o Instituto Galo, que fez uma ação justamente na escola muito legal. Do Júnior Alonso, muito legal. Então isso eu acho que dava até mais força para o Júnior Alonso ser um pouco a mais do que foi na disputa de pênaltis. E por que eu falo isso? Na minha cabeça, independente se ele perdeu contra a equipe do Flamengo, mas ele fez contra o Bucaramanga. O Júnior Alonso já tinha batido pênaltis em outras situações, defendendo o Atlético. Então, um cara que é o capitão, que está no seu país, que se sente tão à vontade no estádio que ali estava, ele poderia sim ter pegado a bola antes. Só lembrando, não existe mais listinha de 5 jogadores para bater pênalti, não. Você vai pegando e coordenando a disputa de pênaltis ali, sentindo o que está acontecendo. E nada mais, nada menos que o Hulk perdeu o primeiro pênalti. Quando o Hulk perde o primeiro pênalti, um líder, um capitão, como é a função do Júnior Alonso, era de pegar e colocar a ordem na casa ali para pegar e falar assim, ó, eu vou bater, fulano de tal, você tá bem, olhar no olho de cada um, você tá bem, ter certeza que o Biel estava bem para bater. Então tudo isso também passa por um grande capitão. Então, dito isso, o Atlético perdeu um título que estava muito às margens dele, muito próximo. E sim, deixou uma ferida muito grande, uma chateação absurda e totalmente compreensível para cada torcedor. E que cada torcedor tem uma reação que é única dele. Se hoje o torcedor não quer ir na arena, é direito dele, está certo. Se o torcedor se acha no direito de ir na arquibancada, onde ele pegou 2.000 quilômetros, rodou a estrada 1 dia e meio, ele está no seu direito de ali na arquibancada xingar um jogador que errou um gol ou que perdeu um pênalti. Ele está no seu direito. E isso eu falo para o senhor Lianco e companhia. Já falamos, os meninos falaram, o Thiago falou muito bem a respeito da parte mental, o Everton colocou que a informação, ele não vai sair do Atlético, mas que fique claro para a turma de jogadores que xingaram os torcedores, que não é direito de vocês, que otário. Vocês não devem fazer isso, e principalmente a forma que vocês fizeram de atacar os torcedores que ali estavam. Então, menos, que o vexame de vocês está entre os maiores da história do Atlético. A derrota que vocês tiveram nos pênaltis, cavado por vocês mesmos, porque por qualidade técnica vocês tinham que definir, era no tempo normal.
Era no tempo normal, tinha que ter garantido isso. Então, dito isso, que a gestão do Atlético passe por uma reformulação, não só lá de cima, mas também que atinja o campo, porque precisa, é necessário, porque a quantidade de jogadores que aceitam o fracasso não está no gibi, e também diretores que abraçaram o fracasso para chamar de seu. Ô Elton, eu acho que a gente não pode deixar de falar uma coisa aqui, porque o Milito foi muito crucificado ano passado. E o Sampaoli, ele agiu bem parecido com o Milito. Porque a partir do momento que ele não teve a ousadia de mudar o esquema, ele manteve 3 zagueiros o tempo todo, ele poderia muito bem ter mudado. Ele preferiu tirar o Bernard, ele preferiu tirar o Dudu, que era o melhor em campo. Não pode tirar o Dudu do time. E aí ele manteve os 3 zagueiros e ele, pra mim, e ele demorou inclusive, a mudar. Demorou. Cara, eu não sei se deu pra ficar bem nítido aqui pela televisão, mas no intervalo a torcida do Atlético já tava pedindo Scarpa. Então, quer dizer, ele demorou, aí a torcida pediu de novo, e ele demorou, ele não colocou, parecia que, não, vou esperar. Pareceu que ele só foi se movimentar quando ele viu que o Alan Franco e o Arana caíram. E aí, tem que mudar. Então, eu vou ter que mudar. Então, eu acho que faltou o Sampaoli também, da mesma forma que o Milito foi criticado, com 1 minuto, que ele não mudou o time do Atlético, faltou o Sampaoli também ousadia, então também tem uma percentual aí de culpa do Sampaoli de mudar esse time. Foi com 3 zagueiros até o final. Até o final, num time que não atacava o Atlético. O Everson fez uma grande defesa no jogo. Ô, HG, assim, eu discordo um pouco disso, do que o Breno está falando, porque para mim eu não vejo sentido no caso da mudança dos 3 zagueiros, nos 2 casos, tá? Tanto do Milito quanto do Sampaoli, porque foram sistemas exatamente que fizeram com que a equipe chegasse até lá. Agora, o que eu concordo, eu não gostei falando da parte do Sampaoli, porque eu disse ontem, né? Essa derrota do Atlético é uma petição com várias assinaturas. Falando da parte que confere agora a assinatura do Sampaoli, cara, o Bernard, a melhor versão do Bernard foi contra o Del Valle. Jogando como? Jogando próximo ao Rony e jogando próximo ao Dudu. Como meia mesmo, ali. O Bernard foi arrastado para o lado direito do campo e não rendeu absolutamente nada na final. E aí eu não acho que ele não rendeu, não é só por conta que ele não tenha feito. É porque tem assim, às vezes o jogador não consegue desempenhar um bom papel por conta da forma que o técnico pensa nele para aquele jogo. Eu disse aqui na semana anterior, até fui voto vencido, o jogo para mim pedia muito Scarpa desde o início, porque o Lanús ia se ocupar muito mais de se defender do que de atacar, pela deficiência que tem, pelas carências que tem o Lanús, que já falou bem o Elton Novaes. Achei que o Rony não fez, assim, o papel do Rony no jogo, cara, você não consegue falar uma jogada defensiva do Rony, eu não vou citar no ataque, não. Enquanto isso, você tem, o Rony é um jogador voluntarioso. Gente, é importante você ter jogadores voluntariosos em campo, na sua equipe, quando você tem muitos jogadores, ou pelo menos um, de muita criatividade. Qual jogador? O jogador que estava mais criando no Atlético era o Igor Gomes, porque o Lanús não fazia pressão na saída do Atlético e o Igor Gomes carregava, às vezes, a bola por 10, 15 metros. Então, só para falar um pouco a respeito dessa parte do Sampaoli, não concordei com o fato do Bernard ficar tão pelo lado direito como ficou, e muito menos o fato do Rony ter ficado tantos minutos. E quando ele tira o Bernard, ele tira o Bernard. Não era tirar o Bernard, era tirar o Rony, devolver o Scarpa ao lugar do Rony e realocar ao Bernard. Todo mundo aqui, eu acho que concorda que aquela foi a melhor partida desse Atlético em 20 jogos do Sampaoli contra o Del Valle, e um Del Valle que tentava jogar muito mais do que o Lanús e poderia oferecer perigo. Olha aqui, pessoal, tem um recado aqui para dar, e a gente vai continuar nesse papo, daqui a pouco projetar o Atlético logo mais contra o Flamengo, duríssimo adversário. Pessoal, já está acontecendo a Super Black ao vivo, Casas Bahia, o Marcos Bottoni esteve em uma das lojas e vai mostrar as melhores ofertas a partir de agora. É com você, grande Bottoni. É isso aí, HG! Estamos aqui, no meio dos donos da bola, com o Faimo, que ele é literalmente o dono da bola aqui nas Casas Bahia. Estamos aqui nessa Black Friday, aqui na loja Casas Bahia do Mina Shopping, não é isso, Faimo? É isso mesmo. Então, para você aproveitar, porque nessa Black Friday você vai comprar, atenção, com até 80% de desconto. E tem mais, com o seu carnê
Casas Bahia, você compra sem entrada e começa a pagar só no ano que vem. Olha que mordomia. Faimo tá aqui, ó, nosso gerente aqui da Casas Bahia do Minas Shopping. Separamos algumas ofertas que a gente quer mostrar para você de casa, pra você ter noção de como é que tá bom isso aqui. Vamos começar mostrando o quê? Uma Smart TV? Vamos começar. Para uma Smart TV, para você ver os donos da bola com mais qualidade, não é? Com a imagem muito melhor. Como é que é? É isso mesmo, gente. Vamos aproveitar as ofertas, hein? Smart TV 55 Filco por apenas R$ 1.999 à vista. Olha isso, gente, ó, até os donos da bola fica melhor nessa televisão. Também temos aqui Moto Edge 60 Fusion 256 GB por apenas R$ 74,90 mensais. É muita memória para nunca ficar travando, né? Você vai poder baixar suas fotos, não vai falar assim, ó, tá ocupando espaço, nada disso. Agora, vai fazer aquele churrasco, no fim de ano quer colocar cerveja, tem aquela geladeira, né, Faimo? Tem sim. Olha só, gente. Geladeira Brastemp com freezer embaixo por apenas R$ 3.799 à vista. Precisa trocar o guarda-roupa da sua casa? Olha só, guarda-roupa com espelho por apenas R$ 99,90 mensais. E para fazer aquele churrasquinho sem fazer bagunça, Air Fryer que você pode fazer de tudo, né? Olha só, gente, imperdível, hein? Air Fryer 3,5 litros mundial por apenas R$ 199 à vista. 199, não é 199 por mês, não. É 199 só. Somente R$ 199. Então não perde tempo não, a gente tá aqui, ó, nas Casas Bahia, do Minas Shopping, você vai vir aqui, vai procurar meu amigo Faimo. Detalhe, você pode aproveitar também e garantir a sua garantia estendida. Você compra a garantia de 24 meses e leva a garantia de 36 meses. É muita vantagem, né? Super vantagem, gente. É assim, é uma mega oferta da empresa, da Casas Bahia. Compra 24 meses e leva 36 meses e você vai ficar com o seu produto protegido por muito mais tempo. É tudo que a gente quer, gente. É Black Friday de verdade, é nas Casas Bahia. Estamos aqui no Minas Shopping e a gente volta com você, HG. Obrigado, Bortoni. Está comprovado, a maior Black do Brasil é nas Casas Bahia. Ó, o Eltim chamou aqui a atenção porque ele queria destacar alguns trechos da... Aqui, veja bem. Tem tanta coisa que incomoda. 2 minutos que é aquilo lá. Não que nós sejamos azedos em tudo. Né? Tem uma entrevista minha... Ô, gente, eu juro para vocês, assim, do fundo do coração, eu não tenho a menor pretensão de achar que eu consigo influenciar alguém com o que eu digo. Pode acontecer? Pode. Mas não tem pretensão nenhuma de achar. Eu, quando fui ao Charla Podcast, do Bruno Cantarelli e do Betão, eu disse que dentro de campo, a SAF do Atlético era a melhor do Brasil e que fora de campo, a do Cruzeiro era a melhor do Brasil. Aí, para fazer média, não, só você pensar um pouquinho que você vai me dar razão. Quando eu falei dentro de campo, ainda não tinha acontecido essa final, mas o Atlético chegou, o Atlético tinha vivido 2 finais, né? O Atlético tinha conquistado o que conquistou. Bom, de ter brigado pelo título em 23, no retorno, de ter sido campeão em 21, e o ano de 20 foi um ano bom, embora não tenha ganhado. Né? Então, nós aqui temos o juízo de entender que muitos acertos aconteceram no Atlético. Mas você não tem que ficar o tempo inteiro, mesmo quando a merda acontece, falando só dos acertos e passando um pano para os erros. Então foi um grande vexame o que aconteceu no sábado. Time pequeno, sem representatividade, sem tradição, a baba do boi cansado, o time é ruim. Ah, no campeonato argentino ele pode ser campeão. Horroroso o campeonato argentino, horroroso. Mais uma vez, mais um brasileiro na final da Sul-Americana, 2 brasileiros na final da Libertadores, a hegemonia do futebol brasileiro no continente, o dinheiro que é colocado aqui, as estruturas dos times, as estruturas dos estádios, né? Então, se você não levar isso em conta para analisar e achar que futebol... Bom, distribuiu em campo distribuiu os homens em campo e ali articulou, armou bem taticamente. Quem perdeu bom, se não perdeu, não perdeu, porque o outro foi melhor, não. Tem uma série de coisas envolvidas. Uma delas é o que acontece fora de campo. Como eu não conheço o que acontece fora de campo do Lanús, aqui eu conheço, minimamente, dá pra gente falar. O que deu certo, o que deu errado, todos os problemas ocorridos na temporada, lá atrás, com os atrasos, com as notas extrajudiciais. Não é nota não, como é que chama aquilo mesmo?
As ações Enfim, as ações extrajudiciais, as notificações, e não notas. Notificações. As notificações extrajudiciais, né? Aquela Kizumba aí do Rubens Menin, que é um cara que eu gosto e respeito pra cacete. Gosto e respeito pra cacete. Sabe? Foi lá, resolveu, botou em dia. Só que aí, cara, eu já tinha um monte de problemas. Problemas do Cuca ter sido o quinto nome da lista, chegou e não deu certo. Não apaga nada que ele fez aqui. Mas não deu certo mesmo. Aí chega o São Paulo em setembro e aí em 2 meses ele estava na final da Sul-Americana. Ele também tem parcela de culpa no que aconteceu sábado? Tem. E uma parcela considerável. E se ele ganha, e se ele deita no Lanús, estaremos aqui hoje. O São Paulo chegou em 2 meses, fez isso, e de quebra ainda foi campeão. E eu não daria 1% de nada da conquista, caso ela acontecesse, para o treinador anterior, que ficou aqui 9 meses, barrigando, assumindo pica que não era dele, boicotando jogadores que ele pediu, boicotando jogadores que eram do clube. Então foi uma tragédia esses 9 meses. Aí o São Paulo chegou, organizou. Agora, hoje o Atlético, aliás, hoje não, desde o ano passado, o Atlético é um time com medo de ganhar. O Atlético é um time que tem medo. Sabe como é que é a frase do Luxemburgo, ô Luxa? O medo de vencer, o medo de perder, tira a vontade de ganhar. E é isso aí. O Atlético hoje é um time que tem medo. O Atlético entra em campo com medo. O Atlético é um time... Aí, isso vem de quê? O elenco é um elenco que não tem personalidade. Antes de sábado e muito antes dessa campanha horrorosa, lá no início do ano a gente já falava, esse elenco tem na testa a chancela de perdedor, de fracassado. Esse elenco não, desculpa, boa parte dele. De fracassado e etc e tal. O ano passou e o elenco está aí, lutando contra o rebaixamento no Brasileiro, pegou o Lanús numa final e ramelou para o Lanús. Mas não é disso que eu queria falar, não, porque o Elton quer chamar a atenção aqui para não que a gente eu vou dar esse aval para você. Eu tô falando do Paulo Brax, né? A declaração do Paulo Brax, debaixo do pé de manga, um trem sem sentido, sabe? Sem um conteúdo que não diz nada. Coitado. Porra, debaixo do pé de manga vocês estão de sacanagem comigo, né? Mas aí eu que sou... esse cara é um idiota, cara, olha o que ele tá se apegando. Eu tô rindo porque você se apegou... Não é porque você é um idiota, mas você se apegou a uma coisa que de fato é debaixo do pé de manga, né, irmão? Ali... Você tira os patrocinadores, que você não coloca nenhum, cara, aquilo ali você vai... tudo errado. Mas aí eu que sou chato. Então é o seguinte, ele disse nada... ele perdeu ali, quantos minutos foram? 2 minutos e 6 segundos. Sem disse nada ali. Agora, sabe o que eu tenho preocupação? É que o Brax, eu vou falar que ele é assistido, mas na verdade ele que assiste, né? Mas ele é assistido por gente muito ruim. O Brax precisa de um cara com um perfil diferente do dele para andar ao lado dele lá no Atlético. E esse cara não é o Vitor. Então vocês estão confundindo as coisas. O Atlético não pode ser um cabide de emprego para pegar ídolos e coloca lá, não, para auxiliar, para diretor, para nada. O CEO não é foda, esse CEO contratado diz que é muito bom. Não é foda, então contrata um treinador foda, né? O São Paulo é um bom treinador. É foda. Pode, inclusive, se recuperar na carreira no Atlético, que eu acredito muito que vai. E ainda bem que ele está aqui para começar o ano e refazer esse time aí e dar linha em parte do elenco que tem a chancela de perdedor na testa. Desculpa aí, ô policial militar. Então vamos lá, né? Você falou que o Atlético carrega, né? Parte desse elenco carrega essa marca, essa mancha de fracasso. E o próprio Paulo Brax, na fala dele, eu estou aberto com o celular aqui porque eu estou pegando a aspas certinha do Paulo Brax. Abre aspas para o Paulo Brax. Perder 3 finais é muito ruim. Dói onde não cicatrizou ainda. Mas a gente chegou em 3 finais importantes em 12 meses. E a gente não pode apagar que estar nas finais é estar mais próximo de ganhar. Esse aqui é o discurso de perdedor. Perdedor tem esse tipo de discurso. Perdedor tem esse tipo de discurso. O perdedor, ele se incomoda, ele não se incomoda com a derrota. Você tem que se incomodar com a derrota. O perder 3 finais tem que ser uma marca de raiva. Você perdeu 3 finais. Eu não posso romantizar o perder 3 finais. Eu não posso falar isso para chegar num torcedor. O torcedor não quer ouvir isso. E eu estou falando porque eu vi torcedor abrindo esse vídeo para assistir. Eu estava voltando ontem de São Paulo, e tinha vários torcedores que estavam fazendo a escala
de Assunção para chegar até Belo Horizonte. E eu vi 2 torcedores abrindo e comentando esse vídeo. Um deles até me mostrou, foi ele que me chamou a atenção para o vídeo que estava rolando do Paulo Brax tendo colocado. Isso incomodou o torcedor. Paulo Brax, isso não conforta o torcedor. Você falou, chegou em 3 finais, mas perdeu as 3 finais. Isso é a assinatura do fracasso. O fracasso nesse ponto, ele tem que ser incomodado. Você tem que estar incomodado com esse fracasso. E não pegar e romantizar o fracasso. Olha que lindo, chegamos em 3 finais. Uma diante do Flamengo. Perdemos com a arena lotada. A arena estava tão repleta de torcedores atleticanos. Mas aí o Plata saiu em arrancada e acabou com o sonho atleticano. Mas antes disso, o Allan Kardec perdeu um gol. Fim da história. Gente, lembra como foi perder a decisão da Libertadores para o Flamengo? Ou para o Botafogo? O Botafogo abriu 2-0. Diminuímos com o Vargas, grande Vargas, que depois perdeu 2 gols na cara do gol. Que triste. Se ele tivesse feito aqueles gols. E depois o Júnior Santos puxou a tábua da tampa do caixão. Fim da história. E agora, simplesmente vamos romantizar novamente. O nosso time era tão melhor que o Lanús. Criamos oportunidades. Pobre Biel. Bielzinho. Você dormiu na frente do goleiro, né? Pastelou, perdeu. Vamos romantizar. Que lindo. Não é assim que funciona. Tem que ter ódio, tem que ter raiva dessas decisões perdidas. É por isso que tá aí, ó. Então beleza. Então vamos entrar de novo na luta por um título e chegar no final. Deu ruim. Que pena. Pelo menos chegamos. Fim da história. HG, me socorra. Eu vou te socorrer. O Atlético precisa mudar o departamento de futebol. Se o Paulo Brax for continuar, que ele tenha um assistente, assim, de preferência com uma rodagem maior do que ele. Ele pode até ser superior, mas tem que ter um cara com uma rodagem até melhor do que ele. Que tenha uma visão de futebol diferente, que conheça de mercado, que conheça principalmente de mercado e que seja um cara que se imponha diante dos jogadores. Porque de panda o Atlético tá cheio. HG, mas só responde uma coisa. Você vai falar, ali rapidinho. Não, você que vai responder. Eu vou responder. Você acha que o Atlético precisa de uma reformulação? Você acredita que eles vão fazer uma reformulação para o ano que vem? Não acredito. Não, mentira. Não acredito. Não, peraí. Vamos manter essa turma aí? Eu acho que, por exemplo, quem quiser sair, eles vão lá tentar tirar. Quem quiser sair. Mas não acho que vai ter isso de reformulação assim, radical, mudar perfil de elenco. Não acredito. Até porque a notícia que eu tenho, não sei se é a mesma que você tem, é de que o orçamento do ano que vem vai ser inferior ao orçamento desse ano. Nós vamos continuar nesse papo. Bom. Deixa eu chamar o Rogerão. Depois do Rogerão. Você vai falar. Novembro de ofertas, novembro da Black Preços CNR Women. Chegou o Black Preços CNR. Bom demais, queridão. Beleza? E aí, Rogerão, buenas tardes, muchacho. Buenas tardes, muchacho. Muito bem, é isso aí. Estamos na Black Week, Black Preços CNR. A semana o pau está quebrando. Você que está construindo ou reformando não pode perder a oportunidade. Traga o seu orçamento. Venha negociar, gente. Tem muita coisa na loja, tem muita oportunidade. Não dá para falar tudo aqui, então você tem que ir lá para conferir. Né? Loja climatizada, estaciona fácil, consultores especializados e vamos de oferta. A né? primeira já está na tela, olha ela aí, ó. A primeira, esse é o kit vaso com caixa acoplada e casa no modelo Mariana. É comprar e instalar, né? Branco de R$ 749,00 por apenas R$ 599,00. Esta oferta à vista uma vez no cartão, meu amigo. Segunda já está na tela. Olha que interessante, é o piso em Cefra BIM. Isso é um piso cimentício, né? Extra retificado, acetinado, olha ambientado, como é que fica lindo, de R$ 39,00 por R$ 25,90. Esta oferta à vista ou uma vez no cartão. E para fechar, a terceira está na tela. A terceira do dia é o porcelanato Bianco-Gresse Pietra Nicolau Castano. É um porcelanato para externa 90 por 90, é o tamanho dele, extra retificado, né, como eu falei, de uso externo, de R$ 91,90 por R$ 81,90. Esta oferta em 10 vezes.
mas tem surpresa para você na loja. Vai lá para conferir que você não vai se arrepender. Se você está construindo ou reformando, não perca o Black Preço CNR da Reforma Construção em BH, Contagem em Betim, Varginha, mas também a gente entrega no Em estado toda Minas todo. Gerais, querido. É isso aí. Obrigado, Um abraço, grande valeu. Rogerão. Ô, gente, você quer falar? Eu quero falar que se o Atlético mantiver esse elenco com o DNA que esses caras têm, o Atlético cai para a segunda divisão em 2026. Eu O acho Atlético vai para a Série B e vai disputar a Série B de 2027. Com esse plantel, do jeito que as coisas estão no clube e são geridas dessa forma, porque se não houver uma reformulação completa de plantel, gestores, de tudo. Eu já falei que para mim o que tinha que mudar de fato no Atlético era a ponta do Atlético, era a ponta do organograma. Era sair os atuais investidores e entrarem novos. Só que é igual seu salário, isso não é fácil, isso não acontece do dia para a noite. Mas já que não tem como fazer isso, então que seja modificado quase tudo. Já modificaram o CEO, que modifiquem a diretoria de futebol e que pensem numa mudança do elenco. Porque com esse elenco, do jeito que foi em 2025, se o Atlético repete 2026 com os caras ainda mais velhos, o Atlético cai para a segunda divisão. Eu arrisco a dizer, HG, que a atual temporada é uma das piores, é uma das piores dos últimos 20 anos do Atlético. Dentro e fora de campo. Tudo. Para mim é um desarranjo total. Eu acho um péssimo planejamento. Isso vem lá desde... Cara, eu durmo tão tranquilo. Nós dormimos. Porque é que só uma pessoa que falou que o planejamento estava correto. Não, Thiago... Eu falei. Não precisa lembrar não, Thiago. Não precisa lembrar não. Mas sobre o planejamento do Atlético, a gente martelou em janeiro. Em janeiro, tá errado. Planejamento dentro e fora de campo tá errado. Ontem, apontávamos aqui o tempo todo. A gente falando da pré-temporada dividida, parte em BH e parte nos Estados Unidos. Os caras são chatos, tudo errado, tudo errado. Gente, foi ontem. Acho que foi ontem que eu ouvi uma entrevista do Vitor, aconteceu em algum momento, dele ainda exaltando as 9 vitórias seguidas que o Atlético teve entre Campeonato Mineiro e primeira fase de Copa do Brasil. Primeira fase de Copa do Brasil do Atlético pegou o famoso quem? Lá de Tocantins, não foi? Nem lembro. Tocantinópolis. Pô, velho, se o Atlético fracassar diante do Tocantinópolis, aí é cadeado. Você já ouviu falar nisso, né? Aí eu te dou um cadeado. Pra quê? Pra fechar a porta do clube. Cadeado. Agora, exalta. Mas emplacou 9 vitórias seguidas pegando Campeonato Mineiro. E eu amo o Campeonato Mineiro, hein? Campeonato Mineiro e um jogo de Copa do Brasil. A temporada do Atlético, essa de 2025, está entre as piores dos últimos 20 anos do Atlético. Não tô forçando. A Sul-Americana do Atlético, o Atlético chegou na decisão, ela foi pífia. Ela foi marcada por situações constrangedoras. Tem que lembrar que o Atlético perdeu pro Iquique. Empatou com o Cienciano em casa. Empatou fora com o Caracas. É de uma coisa espantosa. O que o Atlético viveu na atual temporada é ridículo. E outra, o Atlético foi salvo, a instituição, foi salva de não cair para a segunda divisão pela torcida que contratou o Jorge Sampaoli. Que se o Sampaoli não tivesse assumido esse time, o desarranjo era pior. Só lembrando, o Atlético hoje em pontuação, ele não está livre do rebaixamento. Mas você vendo os outros jogos que faltam para as outras equipes, fica muito difícil uma combinação de resultados. O Atlético perdeu os 4 jogos que faltam, 4, né? Os 4 jogos que faltam, o Atlético cair. É muito difícil isso acontecer. Muito difícil, muito. Por causa dos outros times que estão enrolados. Mas olha o que foi a temporada do Atlético. Um campeonato mineiro que ele esteve a portinha de ser eliminado por causa do planejamento ruim. A Copa do Brasil, eliminado em 2 jogos com o rival deitando e rolando. O Cruzeiro foi hiper, mega, thunderpole superior ao Atlético. Nos 2 jogos, deu aula. O Campeonato Brasileiro do Atlético, não preciso nem dizer, já reforcei aqui que o Atlético correu o risco de abaixamento até poucos dias atrás, poucas rodadas atrás. E a Copa Sul-Americana, o Atlético ganhou, vamos lá, o Atlético ganhou a Copa Sul-Americana, maravilha, levantou o troféu, tá na Recopa o ano que vem, tá na Libertadores, mas ele perdeu pro Iquique, ele empatou com o Caracas, empatou com o Cienciano, perdeu pro Bucaramanga. É isso, cara. Aqui 3 personagens sairiam maiores
em caso de conquista do Atlético, independente do caminho? Primeiro, o próprio clube, que independente do caminho, o clube conquistou uma taça e é uma taça, ele cresce mais, é o segundo torneio, o segundo torneio continental mais importante na América do Sul. O Sampaoli, por ser campeão no 20º jogo, e o Everson. Porque se tem um personagem que, pra mim, mesmo em meio a isso tudo que tá acontecendo, o Everson, mesmo com a derrota do Atlético contra o Lanús, HG e amigos, pra mim o Everson sai ainda maior desse episódio Copa Sul-Americana. Ó, deixa eu só dizer rapidamente aqui, que tem um recado para dar aqui, porque programa bom tem propaganda demais. Pega do início do ano até hoje, faz um balanço do Atlético, dentro e fora de campo, vocês vão ver que não tem ninguém aqui criando crise. Não tem. O título que eu acreditava que o Atlético pudesse trazer da Sul-Americana não iria coroar, e eu falei semana passada, caso aconteça o título, que ele não esconda tudo que aconteceu de errado. Gente, pega do início da temporada, desde a escolha do treinador, que o Cuca foi a 4ª ou 5ª opção. O Cuca foi a 4ª ou 5ª opção. Eles não conseguirem trazer um volante, não conseguirem tirar os jogadores que precisariam sair. Aí ganhou o estadual, aí recadinho, a turma do quanto pior melhor, o cacete e tal. Pá. Aí o tempo passou. No Brasileiro, olha o que virou o Campeonato Brasileiro do Atlético. Sul-Americana chegou à final aos trancos e barrancos, tomou 2 lambadas do rival, que é muito melhor em tudo, 2 lambadas, mas assim, passou o babão mesmo. Aí depois, tudo que aconteceu nas 2 finais do ano passado, assim, eu estou falando desse ano, sem falar das 2 finais do ano passado, que o Atlético não era favorito, mas também o desespero da última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então pega da última rodada do ano passado para cá. O que aconteceu agora foi em maio, né, aquele problema das notificações extrajudiciais, os atrasos, foi julho, estava de férias. Os atrasos, tudo que aconteceu ali, o Campeonato Brasileiro, clima ruim, elenco não é unido esse elenco, porque não é mesmo, sabe? Aí junta tudo isso, trancos e barrancos da Sul-Americana e vai passando, e vai passando, e vai passando, chega na final, perde para um time de bairro sem representatividade nenhuma. E a turma quer que você chegue aqui e fica, não, porque isso, olha o estádio, porque eu não sei o quê, que isso, gente, vocês estão de brincadeira. Esse time continua sem um volante. Esse time continua não conseguindo dar um fim num jogador que eles queriam dar um fim, mas o São Paulo está usando, que é o Fausto Vera. Continua aí, ninguém consegue dar um jeito. Aí vocês querem que eu acredite que vai ter uma grande reformulação para o ano que vem? Se continuar essa gestão de futebol aí, essa direção de futebol, e continuar esse elenco aí, é isso que o Thiago falou, é preocupante para a próxima temporada. Mas vocês querem que fica... Não, se quiser que fica falando só coisa gostosinha para vocês ouvirem, não vai ser aqui que vai acontecer. Eu preciso dar camisa pro povo. Até você que tá pistola, você torcedor do Atlético, tá pistola com o Atlético, pode ganhar a camisa oficial, você não vai deixar de ser atleticano. Você que é torcedor do Cruzeiro, aliás, eu recebi uma informação aqui agora, tá? Sobre o Cruzeiro e sobre o John, vou dividir com vocês daqui a pouco. Então é o seguinte, atenção. Se você paga de R$200 para cima na sua conta da CEMIG, você vai pegar e vai baixar esse aplicativo aqui, que é o Nuve App, vai fazer um cadastro em nome do titular da conta da CEMIG, pessoa física. Se for pessoa jurídica, em nome de quem assina pela empresa. Fez o cadastro, quer ganhar a camisa do Cruzeiro, vai digitar Band Cruzeiro. Band Cruzeiro, tudo junto com letras maiúsculas. Quer a camisa do Galo? Band Galo, tudo junto com letras maiúsculas. Fez isso, fez o cadastro, usou o cupom, assinou com a Nuve, vai chegar um e-mail tratando do tamanho da camisa, um voucher para receber a camisa em casa. Aí você vai receber a camisa e mais o quê? Desconto na conta da CEMIG entre 15% e 25% todos os meses. Entre 15% e 25% todos os meses. E além disso, não tem obra, não tem taxa de adesão, não tem mensalidade, não tem plano de fidelidade. Ganhou a camisa, está ganhando o desconto, mas não quer continuar, é só sair. Porque com a Nuve você só ganha. Viva a Nuve! E se você fez o cadastro e a camisa ainda não chegou, faz contato com a gente. Pode me chamar no privado lá do Instagram. Por favor, chama lá no privado, manda seu número de telefone. Tem um setor hoje da Nuve que está regularizando todas essas situações. Mas eu vi no Reclame Aqui. Isso é golpe. Gente, vocês acham que vocês acham que a Band, eu pessoalmente, eu não vivo do dinheiro que a Nuve me dá lá no meu Instagram.
Não vivo disso. Vocês acham que eu ia atrelar a minha marca, a Band ia atrelar a marca dela, a CEMIG ia atrelar a marca dela a uma empresa que aplica golpe? Se a sua camisa não chegou, ela vai chegar, porque a Nuvem está entregando todas as camisas. Só que pulou de 800 assinaturas para hoje. Atualizei hoje com o Fábio. Hoje, 48 mil assinaturas. Tinha 800 há muito pouco tempo. Então é só ter um pouquinho de paciência aí que sua camisa vai chegar. Fechou? Está acontecendo hoje o julgamento do Fabrício Bruno. Do caso, se o Fabrício Bruno for punido, eu parei, né? Caio Jorge deve ser punido. O Romero, talvez uma punição mais branda, até porque as imagens do Romero não são conclusivas. Nesse momento está suspenso. A turma está lá fazendo chap-chap, que é o almoço, né?